A notícia primeiro é ruim, nós vamos falar mais de Kubernetes, mais de containers, e tem mais tweet do Kelsey Hightower na apresentação. Vamos lá. Nós vamos falar de desafios e problemas no uso de containers em produção, que é um cenário totalmente diferente quando a gente começa a falar de ambiente de desenvolvimento. Um pouquinho sobre mim primeiro, eu já fui sysadmin, já fui gerente de produtos, sempre fui empreendedor, e hoje eu sou CEO e fundador da GetUp Cloud. Vocês vão pensar assim, o cara é CEO, isso aqui é um evento de tecnologia, que esse cara sabe de containers, o que esse cara sabe de Kubernetes? De implementação técnica, eu entendo tudo que acontece por trás, obviamente, eu já montei servidores em data center, eu já passei cabo em data center, eu conheço toda a infraestrutura que tem embaixo. Mas a minha ideia nessa apresentação é trazer para vocês o outro lado. O lado, porque muitas vezes a gente quer usar containers, a gente quer usar Kubernetes dentro da nossa empresa, só que a gente tem que aprovar isso na nossa diretoria, isso tem que rolar para a produção, e aí é outra abordagem. E aí, como é que a gente vende isso dentro de casa? Então, eu quero trazer aqui um pouco de desafios, um pouco de problemas que a gente enfrenta no dia a dia, quando vai realmente chegar em produção em grande escala, e como é que a gente trata, como é que a gente endereça esses desafios e facilita esse processo de venda interna. Porque eu acho que no final do dia todo mundo aqui quer usar Kubernetes na empresa, ninguém quer ficar criando VM e configurando uma pá de coisa na mão todo dia e tarefas repetitivas. Tá? Então eu vou dar uma outra visão. Meu objetivo nessa apresentação é que eu vou começar com coisas mais básicas e vou evoluir para cenários maiores, porque imagino que o nível aqui seja diferente, tem gente que está começando com Docker, começando com Kubernetes, tem gente que nem tocou em Kubernetes ainda, e o objetivo hoje é que você saia daqui com pelo menos um aprendizado. Se você sair daqui com um aprendizado, com algo que possa implementar ou levar isso para o seu dia a dia, já está valendo. Tá? Um pouco da empresa onde eu trabalho, a empresa que eu ajudei a fundar, chama-se GetUp. A gente oferece desde plataforma e serviços baseados em Kubernetes e OpenShift. A gente diz que nossa missão é acelerar o uso desses serviços dentro das empresas, acelerar desde o processo de implantação, treinamento, onboard dos usuários, para que no final a infraestrutura seja algo invisível. Tá? A gente não acredita que para usar containers Kubernetes você tem que ficar usando kubectl, configurando tudo na mão. Isso tem que ser totalmente abstraído no dia a dia da empresa e de vocês. Eu estava nas outras apresentações, então eu não vou perguntar quem é que usa container, já vi que uma galera usa. Eu vou pular para outro orquestrador. Quem é que está usando outra coisa diferente de Kubernetes? Mesos? Swarm? Mesos. ECS, legal, tá bom. Quem é que é desenvolvedor aqui? Ops. Turminha de Ops aqui. O pessoal está se armando aqui, João. O que vocês acham do desenvolvedor com acesso no kubectl? Para quem é de operação. Ok? Tudo bem? Tá bom, vamos chegar lá. Essa parte aqui é fácil, né? Rodar um container dentro de uma VM, ok, não tem muito desafio. Docker Run, tá lá. Mas o container parece que tem no seu DNA a capacidade de se multiplicar. A gente começa usando um container, puxa, eu vou subir o banco aqui do lado também, vou botar uma fila. Puxa, agora eu vou rodar, eu quero trazer um Istio, eu quero não sei o quê. E quando você vê, você tem lá 100 containers num time. Imagina numa empresa grande. E a gente precisa ter uma abordagem um pouquinho diferente quando chega nesse tipo de cenário. E aí você vai se encontrar, se você tiver em 2018, tá? Você está na década de 90 ainda na sua empresa, onde você trabalha e não usa containers, não precisa se preocupar com isso, mas se você já está em 2018, você vai se deparar com um cenário mais ou menos assim. Você vai ter que encarar, você vai ter que melhorar sua infraestrutura para rodar containers. Você vai ter que ter alta disponibilidade, você vai ter que começar a pensar em log, monitoramento, questão de roteamento, você vai ter aplicações de diferentes tipos rodando lá dentro, diferentes linguagens, já começa a entrar toda uma outra história. Não vou nem entrar aqui na questão de billing ainda e outras áreas de negócio, das áreas de negócio, tá? Eu vou deixar isso aqui de fora, vamos falar disso mais no final.
Naturalmente, quando a gente pensa num cenário como aquele, a gente está falando de Kubernetes, que hoje é o orquestrador padrão. Tem gente usando ECS, Mesos, mas, de fato, o orquestrador hoje, que está com maior tração no mercado e que está com o maior número de ferramentas, maior comunidade em volta, é o Kubernetes. Só que a gente está só no começo do uso do Kubernetes, ele tem uma série de ferramentas, ele ajuda um monte a gente no dia a dia, mas será que ele faz tudo? Será que ele tem tudo o que a gente precisa quando a gente chega num ambiente realmente maior? Quão maior é isso? Então, a gente vê já grandes empresas, a gente tem cases, se entrar no Kubernetes.io barra Case Studies, eu acho, tem lá JP Morgan, tem uma série de bancos, tem Walt Disney, puxa, não lembro todos lá, mas um monte de empresas grandes usando, e isso tende a piorar, tá, do ponto de vista de gestão e de preocupação com as ferramentas. Segundo o Gartner, até 2020, 50% das grandes empresas vão estar rodando containers em produção, comparado com 20% hoje. Então, esse negócio ainda vai acelerar muito. Nós estamos falando de 2 anos. 2 anos. Provavelmente, a gente vai se deparar com alguns ambientes como esse. Tá? Aqui nós vamos começar a entrar em cenários um pouco mais complexos. Uma das coisas que a gente vê é que acontece muito problema quando os ambientes crescem e você tem desenvolvedores com acesso ao mesmo cluster onde roda as coisas de produção. Então, você está fazendo muitas vezes build dentro do próprio cluster, está rodando produção, tem stage, tem dev, tem uma série de coisas sendo testadas ali dentro. E a gente vê que um dos passos a ser dado é a gente começar a segmentar já o ambiente de desenvolvimento, de staging, de produção. E aqui a gente já começa a adicionar alguns desafios, como por exemplo a autenticação. A gente já tem que começar a pensar em autenticação centralizada para fazer isso. Tá? Então, já vem a primeira questão. Poxa, eu tenho vários clusters, eu tenho vários usuários, como é que eu gerencio a parte de autenticação, quem autentica onde, quem tem permissão de publicar em qual ambiente. Tem algumas outras situações também em ambientes maiores, como por exemplo, você tem um time que esse time pertence a uma área de negócio que precisa de máquinas dedicadas só para ele no cluster. Nem sempre é um cluster separado, às vezes você precisa segmentar esse cluster e garantir que algumas áreas de negócio tenham máquinas só para eles. Colega da Globo.com, esqueci o nome dele, mencionou que lá eles têm esse tipo de segmentação, muitas vezes para isolar problemas, para que aquela área de negócio tenha que se virar quando alguma coisa acontece lá dentro. Às vezes por uma questão de bilhetagem também, de poder direcionar custos para uma área de negócio específica. Tá? Então, isso aqui é um cenário que a gente tem visto muito. Aqui tem uma forma de fazer isso usando o Node Selector, a gente consegue segmentar isso, segmentar máquinas e dedicar que pods de uma área de negócio roda exclusivamente ali dentro. Tá? Mas tem mais questões, a gente ainda tem que falar de segurança, de monitoramento, billing, cotas, limites desses usuários aqui dentro. Tá? Só que antes da gente chegar num cenário desse, o que acontece primeiro? O que a gente precisa antes de chegar aqui? Provar com alguém, né? A gente vai precisar de budget. A gente vai precisar convencer a direção da empresa de que esse aqui é o caminho. E, geralmente você tem um cara mais ou menos assim lá. Não, nem todo mundo é assim, João. O João me ajudou aqui na apresentação. Nem todo chefe é assim. Mas é importante a gente entender as motivações de quem decide, de quem está lá na frente. Quando a gente fala, por exemplo, de CIO, o cara quer saber de governança. Ele, puxa vida, qual é o risco disso aqui? Tá? Esses dias eu vi um cara dar um exemplo numa reunião, um CIO disse assim para mim, puxa, eu vejo uma macacada armada lá, pronta para tomar conta de tudo, e eu não tenho controle de nada desse negócio que está rodando. Todo mundo tem o kubectl, os caras saem fazendo deploy onde querem, crio containers a rodo aqui dentro, quando eu vejo eu estou com 1000 containers, precisa de mais máquina, ninguém sabe que container precisa realmente rodar, que a aplicação está no ar, não está. Enfim, você tem acesso ao ambiente inteiro, então tem que entender um pouco as preocupações de quem toma a decisão e endereçar isso no processo. Tá? Vamos lá. Como é que a gente resolve essa situação? Primeiro eu já dei, né? A gente fala de Kubernetes. Puxa vida, eu não preciso tomar a decisão de onde eu vou
provisionar container, não quero cuidar de scheduling, não quero cuidar de manter o estado da minha aplicação, não quero ficar pensando em questões de deployment, eu preciso ter uma ferramenta que faça o deploy para mim, que permita que faça rollback de forma muito rápida, e o Kubernetes entrega isso. Só que a gente está falando de ambientes gigantes, que só Kubernetes não vai dar. A gente tem que endereçar também as preocupações lá do CIO da companhia. Tá? Então, a gente precisa de mais coisas. E o Kubernetes, ele não é o Kelsey aí de novo. O nosso amigo da Globo lá estava com mais resolução no dele. Olha o Kelsey aí, então, de novo. Kubernetes, ele é uma plataforma para construir plataformas. Ele não é o final da história. Ele não resolve tudo. Não basta a gente ir com COPS, subir um ambiente Kubernetes e está pronto. Estou pronto para rodar. Tem mais páginas aí nessa história. Tá? O Kubernetes, como eu já citei antes, ele resolve algumas coisas do nosso quadro. Né? Então, a gente tem uma API que permite que a gente interaja com ela e automatize uma série de coisas. Ele faz a orquestração, scheduling, ele tem Service Discovery, vai monitorar também o nosso runtime, a gente precisa pensar nisso. Mas pensa numa empresa que tenha, sei lá vamos pensar aqui, 20 times, 30 times. Será que tem que ficar implementando, dando acesso para eles é possível na API, na linha de comando? Acho que não, né? A gente não consegue escalar isso, porque todo mundo que vai entrar na companhia tem que saber Kubernetes. Se o cara não sabe, ele não faz deploy de nada lá dentro, ele tem que treinar. O desenvolvedor tem que saber construir a imagem dele de container. Será que eu não preciso de uma ferramenta que faça o build para nós? Será que eu vou conseguir dar escala e treinar meu time? E quando eu estiver trocando pessoas no time ou contratando mais, com quanto tempo eu consigo capacitar todo mundo para sair operando e trabalhando dentro desse ambiente? Então, só o Kubernetes realmente não vai dar. Minha visão é que o cara precisa ter uma interface para isso. Tá? A gente precisa ter... a gente tem que pensar numa interface para o usuário, para ele fazer o gerenciamento das aplicações dele, para ele ter mais visibilidade do que está rolando lá dentro. Só que essa interface, ela tem que permitir que a gente dê um bypass nela quando necessário e fale direto com a API. Porque se eu não fizer isso, estou matando produtividade, estou matando o potencial de explorar todas as possibilidades que o Kubernetes ali embaixo dá para nós. Tá? Então, a gente tem que ter uma forma de chegar na API, porque certamente a gente vai plugar o nosso Continuous Delivery nesse ambiente, a gente vai querer plugar o nosso pipeline ali, ou outras ferramentas, e se eu não puder fazer isso, a interface acabou matando todo o nosso projeto. Tá? Então, não é só isso, tem que permitir o consumo por outros sistemas. Eu deixei o Ingress com uma interrogação, porque embora o Kubernetes tenha a possibilidade de você integrar e subir, por exemplo, na AWS e já iniciar um load balancer, você vai precisar fazer isso, você tem que configurar. Alguma ação de quem administra isso é requerida. Em alta escala, você fez o deploy de uma aplicação, você tem que ter imediatamente uma URL para acessar essa aplicação e o serviço dela exposto. Mesmo que não seja exposto para fora, aí vale a regra de cada um, mas tem que ser automático. Tá? Então, eu trouxe esse assunto no próximo slide, porque a gente precisa automatizar esse processo também. E aí nós vamos falar de DevOps, Workflow e a necessidade de um registry. Tá? Puxa, vai falar de DevOps? Sério? Não vou nem entrar nos papos aqui do que é DevOps, né? Se é cultura, se é cargo, se é equipe DevOps. Vai virar uma flame war aqui na minha apresentação, mas por que a gente tem que falar de DevOps, cara? Peguei essa pesquisa, acho que ontem, enquanto eu dava uma última revisada, eu achei essa informação. Tem a fonte aqui, eu não tenho o link, mas eu vou compartilhar isso depois com o pessoal da organização. 60% das empresas não têm CI e só 15 a 25% têm Continuous Delivery. Imagina, a gente está querendo falar de Kubernetes dentro da nossa empresa, trazer o cluster, começar a migrar legado, refatorar e sonhar lá no dia, lá na frente, onde a gente vai estar usando tudo em Kubernetes, tudo automatizado, com self-healing, lindo. Mas se a gente não conseguir resolver isso aqui, caras, não vai, tá? Porque trazer Kubernetes, trazer containers para dentro da companhia, se a gente não resolver essa parte, ele não vai ter o efeito esperado. Até porque as coisas acontecem muito rápido lá dentro, tá? Se a gente não organizar isso, a chance de dar problema é bem grande. Tá bom, supondo que a gente tenha resolvido essa parte também,
E acho que se vocês assistirem às outras apresentações, vocês devem estar pensando, né, no Tsuru, conforme ele foi integrando coisas lá dentro e foi resolvendo toda essa stack, né. Agora que eu tenho pipeline, eu vou precisar pensar no modelo de deploy. Será que meu pipeline está preparado para a gente fazer deploy blue-green, canary, fazer um rollback rápido? A gente começa a ter que trazer também esse tipo de cenário para dentro. Uma coisa que a gente vê muito é não ter a esteira de desenvolvimento plugado. E aí o que acontece? Cada time que cuida da sua aplicação, e o Kubernetes oferece várias formas de fazer deploy de aplicações, faz um rolling deployment numa aplicação que precisava ser no método recreate. Então você vai fazer o rolling, mas tinha que fazer uma alteração no banco de dados, aí você tem agora 2 versões da aplicação rodando simultaneamente, e só que a mudança lá no banco não foi aplicada para uma aplicação, foi aplicada para outra, e você começa a ter problemas. Tá? Então, se você tiver que pensar nisso e deixar o time decidir isso a cada deploy, isso vai dar problema também, tá? Então, é interessante ter isso automatizado na esteira, tá? Senão, a gente está correndo risco de novo. Falar um pouco de policy, governança, parte de segurança, cotas e limites. De quem está usando Kubernetes aqui, quem é que aplica cota e limite automático na criação de um usuário? Carlos. Só? Nem no namespace, criou o namespace, não tem cota, não tem limites. Tá bom. Preparem-se, se o cluster de vocês começar a crescer, isso vai virar uma zona. No Kubernetes ele tem, na parte de policy, a gente tem o RBAC, né? Eu não trouxe o tweet do Kelsey falando de RBAC, mas ele disse que é a toca do coelho, não entrem. É difícil, tá? Entender o RBAC é bem difícil. Criar roles lá dentro, escolher para quem vai dar permissão, enfim. É bem difícil gerenciar, mas é necessário a gente pensar nisso, porque... ou trazer ferramentas que nos ajudem nisso, porque se a gente não aplicar essas policies... e tem mais uma questão aqui, quando a gente fala de policy, que também que acho que é importante trazer, que é a questão de educação da empresa, educação das pessoas, cultura, né? Isso é muito automatizado, super legal, mas ele dá uma série de liberdades que se a gente não souber usar e não souber os nossos limites, ou como utilizar esse tipo de ambiente, por exemplo, eu não ia falar sobre isso, e aí o João, meu colega, que me ajudou na apresentação, trouxe, não, cara, tem que falar. Eu digo, não acredito que façam isso. Criar aplicações num namespace default. Subi o Kubernetes com COPS, está lá meu namespace, comecei a criar a aplicação lá dentro. Aí o namespace, não, a pessoa nem sabe que tem namespace, ele cria as aplicações todas dentro do mesmo namespace. Então, assim, as policies não é só falar de RBAC, que já é difícil, mas a gente tem que trazer também a questão dos usuários, né? Como é que os usuários estão consumindo esse ambiente. Então, por isso que eu vou reforçar de novo, quanto mais a gente automatizar aqui, menos a gente precisa pensar nisso, tá? Se a gente vai ter que educar todo usuário que ele tem que usar namespaces separados, a gente, de novo, perde produtividade nesses ambientes. Falando de RBAC, de governança e da parte de segurança, uma coisa que a gente recomenda, agora que eu tenho um pipeline, é começar a plugar aqui SCUD de segurança em imagens, por exemplo. Tá? A gente vê clusters onde o pessoal sobe imagens do Docker Hub, uma imagem qualquer, não é imagem oficial, e roda, por exemplo, como root lá dentro. Não pode. Não pode. Isso aí é receita para dar problema. A questão a questão das imagens como root, tá? A gente tem como no Kubernetes arbitrar para que isso não aconteça ou flexibilizar essa regra. O recado é, nunca flexibilize. Não pode rodar como root e ponto final, tá? Então, é importante, de novo, o pipeline para que a gente trabalhe com imagens homologadas. E também com a parte de SCUD segurança. Tem uma pesquisa que fala que não sei quantos % das imagens que estão no Docker Hub lá tem uma falha de segurança. 50%. É altíssimo, tá? É fácil, a gente quer testar um negócio, puxa, eu vou lá no Docker Hub, puxo. Na máquina ali é legal, ok, façam isso. Aqui dentro, não, tá? O que está rodando o Kubernetes na nuvem pública?
On-premise. Poucos. Aqui vale o recado que é, quanto mais coisas você tiver para gerenciar, mais devagar você anda, tá? Então, a gente atende muita empresa rodando infraestrutura usando VMware, Hyper-V, Bare Metal, tem de tudo, é salada de frutas lá. Mas, quando o cara precisa crescer mesmo, puxa, vai para a nuvem, tá? Porque você vai começar usando tudo stateless, né? Tá bom. Mentira. Quando você menos esperar, alguém vai perguntar assim, como é que eu plugo o storage lá no meu cluster, porque eu preciso subir agora um banco de dados, que apareceu, um Mongo, uma fila. Tem esse Mongo aqui, minha aplicação vai consumir o Mongo. Se eu tiver que abrir o chamado lá no como é que o Gartner chama? No modal 1, se eu tiver que abrir um chamado lá para pedir uma máquina para rodar meu Mongo, vai levar muito. Deixa eu rodar um Mongo aqui no Kubernetes. Então, assim, quanto vocês menos esperarem, vocês vão ter coisas com persistência aqui dentro. Tá? Em produção, grande escala, não recomendo. Tá? Usa um serviço, vale a dica do nosso amigo Kelsey. Eu fiquei em convidar ele na próxima vez para vir para a apresentação, falar dele tantas vezes. Mas tenha isso em mente aqui, quanto mais coisa para gerenciar, mais coisa para você se preocupar, tá? E a questão de storage eu acho que é a mais crítica dela. O Kubernetes vem ganhando cada vez mais drivers, cada vez consegue plugar cada vez mais armazenamento e storages diferentes, mas quando a gente está usando uma nuvem pública, a coisa fica bem mais simples. Bem mais simples. Gente, eu estou terminando minha apresentação. Eu, de propósito, quis fazer uma apresentação curta, porque eu acho que 50 minutos, acho que vale a dica para a organização, é muito tempo. Tá? Eu acho que aqui é o seguinte, quando a gente começa a falar de todas as ferramentas que a gente tem que trazer, né, então a gente vai começar a plugar pipeline, a gente vai ter que desenvolver uma interface para ter uma visibilidade disso, você vai ter que botar Prometheus lá dentro, Grafana, você vai ter que trazer o Claire lá da CoreOS para fazer scan nas imagens, scan de segurança nas imagens. Quando a gente começa a plugar um monte de coisa, a gente está construindo uma plataforma. A gente está fazendo um passo. De fato é isso. Tá? Aí acho que foi da Globo que botou que todo desenvolvedor quer usar uma plataforma desde que feita por ele. Não tem nada errado, mas é bom que a gente tenha consciência de que o que a gente está fazendo é isso. A gente está construindo uma plataforma, e já existem plataformas no mercado para isso, que endereçam muito das coisas que eu falei aqui. Umas melhores, outras nem tanto. Mas tem que ver se vale a pena para o negócio você desenvolver uma plataforma, ou se não, adotar uma de mercado. Por que não? Será que a nossa aplicação tem algo tão específico que a gente não pode adotar uma plataforma de mercado? Que a gente tem que fazer a nossa particular? Eu acho que não, tá? Acho que é raro. E um último recado aqui para a gente ter em mente, que é o seguinte, a gente falou de um monte de coisa de governança e de como é que a gente torna mais fechado um ambiente que nasceu para dar velocidade, né? E aquilo ali pode parecer que a gente vai matar a produtividade e a capacidade de inovação dos nossos desenvolvedores. E é bom ter isso em mente, porque a ideia não é essa, tá? A ideia não é matar a capacidade de inovação e a velocidade dos devs. Eu brinquei com a história do dev ter acesso ao kubectl. Eu acho que você deve oferecer pelo menos um ambiente onde o dev tem acesso ao kubectl. Eu acho que tem toda uma questão de aprendizado, de usar o kubectl e fazer as coisas do the hard way. Porque acho que na parte de produção da empresa, o desenvolvedor não tem que saber do resto que tem embaixo. Ele tem que fazer push no repositório dele, aquilo tem que disparar o pipeline e o resto da história. A implementação não interessa. Interessa para quem implementou lá uma vez e vai seguir replicando isso. Mas para os devs, para os times, isso não importa. A implementação é o de menos. Ele quer consumir aquilo e produzir. Produzir aquilo que o negócio precisa que seja produzido. Mas nós técnicos, eu vou me colocar nesse meio, embora hoje eu não tenha um cargo técnico dentro da empresa. A gente gosta de construir nossas coisas, nós somos naturalmente curiosos. Olha esse monte de gente que está aqui, vocês conseguiram sair do trabalho e vieram para cá porque vocês são curiosos, vocês querem aprender. E a gente não pode matar isso, eu acho, nos times, tá? Então, tem formas de fazer isso. Você pode criar um cluster separado só para os desenvolvedores. Subir um cluster hoje é baratinho, você consegue subir um cluster pequeno.
Você consegue, num ambiente, determinado ambiente, você consegue isolar algumas máquinas usando o label Affinity, Anti-Affinity, para que determinados usuários ou determinados namespaces só rodem naquelas máquinas. Então, sim, tem formas de você manter o dev com acesso ao ambiente, onde ele possa explorar mais a fundo todas as ferramentas. Porque, vou dar um exemplo aqui. Se você tiver os times de desenvolvimento trabalhando somente no pipeline, somente na esteira, como é que ele vai explorar e entender como é que funciona, por exemplo, Readiness, Liveness Probe, Health Check? Como é que ele vai explorar essas funcionalidades dentro? Como é que ele vai explorar o Deployment Config que vem no OpenShift, que permite que a gente tenha regras de pré, mid e post-deploy? Por exemplo, automatizar no Deployment Config uma regra para fazer uma mudança no schema do meu banco de dados durante o deploy. Então, eu começo o deploy, eu aplico no banco e depois continuo o meu deploy. Como é que o desenvolvedor vai descobrir essas coisas e ir para um cenário mais avançado de utilização se ele não tem acesso ao ambiente, se ele vive só dentro da esteira? Não dá, você está matando isso. Obrigado, gente. Valeu. Só queria aproveitar esse momento para perguntas aqui. Eu vou começar, você é a primeira pessoa a fazer uma pergunta aqui. Na sua experiência, você vê que o pessoal tem separado ambientes em diferentes clusters ou tem separado mais ambientes com diferentes namespaces? Se eu tenho um namespace prod, um namespace stage, ou tem sido mais através de clusters diferentes mesmo? Depende muito do estágio. Até um determinado número de servidores, vou dizer que até uns 30 nós mais ou menos, ainda tem muita divisão de namespace. A partir daí a gente começa a ver divisão de clusters, tá? Porque aí tem muito time fazendo onboard no ambiente. Geralmente a empresa já está fazendo uma aposta maior no ambiente, já tem fábrica de software terceira consumindo cluster, e aí ele começa a ter clusters separados para isso. Pessoal, pode fazer pergunta técnica, bem difícil, não tem problema, porque eu trouxe o João. Então, se eu não tem problema, pode fazer, bem difícil. Eu queria saber, você chegou a citar no começo da apresentação, o Kubernetes de alguma forma, é que eu não só usei o ECS mesmo até então, o Kubernetes de alguma forma ele ajuda a gente nesses clouds privados a fazer uma separação do billing de infraestrutura, de custos? O Kubernetes tradicionalmente não. Você diz fazer a divisão de custos das business units. Porque no caso da... É que eu escuto só o retorno aqui, fica meio estranho. Desculpa. É que no caso da minha empresa, a empresa que eu trabalho, a gente tem bastante equipes e setores separados a ponto da gente querer dizer quanto que cada setor está gastando de infraestrutura. Queria saber se de alguma forma dá para fazer isso com Kubernetes ou não sei. Dá para fazer. Na GetUp a gente desenvolveu um billing para Kubernetes. Nós temos um billing onde você consegue bilar os usuários, login. Depois, no próximo nível, você bila namespace. Então, você consegue ver quanto consumiu cada namespace. E na fatura detalhada, vamos dizer assim, do billing, você consegue ver aplicação por aplicação, os pods que foram criados, o tempo de vida de cada pod e quanto custou. O quanto custou é um valor que a gente arbitra juntos, tá? Então, geralmente a empresa faz uma análise de todos os seus custos e diz, cada giga RAM dentro da minha estrutura custa uma unidade aqui de dinheiros, entendeu? Mas é possível, não é nativo, na GetUp a gente desenvolveu um billing para isso, tá? Mas assim, o Kubernetes, no caso, fornece as informações necessárias para você poder gerar esses reportes. Assim. Exatamente, exatamente. Boa tarde. Tarde. A gente escuta muito essa parte do pipeline e da parte da cloud. Eu trabalho em empresa que a gente possui muitos produtos. Então, a gente desenvolve, mas a parte de Ops são os clientes que tomam conta. Então, uma das coisas que a gente queria era entregar containers aos clientes, mas a quantidade de clientes e o perfil é muito diferente. Então, vocês já tiveram algum desafio de ajudar uma série de clientes diferentes a criarem essa estrutura para eles receberem os containers, as entregas dos diferentes produtos? Sim. Uma coisa que a gente tem visto, porque quando a gente começa a conversar com uma empresa nova que quer usar container, que quer usar Kubernetes, a gente procura entender as motivações, né? Onde é que essa história iniciou, né? Porque viu o hype,
tá um puta hype no mercado ou porque tem uma necessidade, é um time que está usando, e geralmente empresas que têm fábrica de software, que acho que é o caso, que desenvolve para várias empresas, tem vários clientes, já estão entregando as suas aplicações em container. Então, você contrata uma empresa para desenvolver lá o seu Digital Transformation, essa empresa vai começar a entregar em container, e você não tem infraestrutura em container. Então, isso acontece muito. Tá? Tem um caso que a gente viu com um cliente nosso, que ele é uma fábrica de software, e ele começou a usar container no seu desenvolvimento. Para os seus times terem mais eficiência, ele começar a usar melhor as horas técnicas da equipe. Tá? E aí começou a ficar um gargalo no cliente final. Porque o time começou a desenvolver super rápido, testar super rápido, aprovar as aplicações super rápido, mas na hora de chegar no cliente final e publicar lá na infraestrutura dele não era tão rápido. Tá? E aí tem o cenário do cliente, puxa vida, vocês estão desenvolvendo e entregando software com muito mais velocidade que entregavam antes. O que vocês estão fazendo diferente? Acho que esse é um bom drive, tá? Para começar a fazer a cabeça do cliente final a ter um ambiente também Kubernetes para poder receber o que vocês estão desenvolvendo. Gente, pergunta difícil, técnica. O João. Boa tarde, cara. Na empresa que eu trabalho, nós trabalhamos com SOs, tanto Linux quanto Windows, e aí a gente está passando por esse desafio de sair das VMs e ir para os containers agora. Só que eu fiz alguns testes com Docker no Windows e tive muitos problemas. E eu queria saber se você, o que é que você recomenda nessa situação, tipo, corra, ou se é possível trabalhar apenas com Windows e no ambiente híbrido também. A dica é espera um pouco para o Windows, para as aplicações .NET principalmente. Não está em beta ainda a integração com Kubernetes. Tá? O .NET Core já funciona super bem, a gente já teve casos de .NET Core rodando em Kubernetes, mas o .NET, vamos chamar assim de tradicional, que não é .NET Core, não está pronto ainda. Tá? Tem beta, acho que no Azure, no AKS você consegue usar. Você consegue subir lá o Kubernetes, subir nós Windows, nós Linux, e quando você faz o deploy dos containers, tem uma forma dele cair na máquina correta, né? O que é .NET cai na máquina Windows. Você consegue fazer já laboratórios lá sim, mas eu não recomendaria ir para produção ainda, tá? Nesse cenário. Mas já vale a experiência, acho que já dá para começar assim alguma coisa. Estou com medo da pergunta ser meio básica, mas vamos lá. Tem uma coisa que eu ainda queria entender melhor a respeito do uso de Kubernetes na cloud pública, que é assim, como que funciona, como é que é disparado o aumento do cluster em si, né? Quer dizer, o Kubernetes ele fica gerenciando os containers dentro do cluster, em algum momento o cluster em si pode estar abarrotado. Né? E isso é uma coisa que eu queria entender como é que funciona. Se é o próprio PaaS que vê, por exemplo, o Elastic Load Balance, que vê que o cluster está cheio e provisiona uma máquina nova e notifica o Kubernetes de que tem uma máquina nova para ingressar no cluster, ou se isso é uma coisa que parte do Kubernetes, de alguma maneira acessar algum serviço de provisionamento, ele está precisando escalar o próprio cluster. Você consegue explicar como é que costuma ser feito isso? Sim, tem umas formas de fazer. A gente pode usar um autoscaling group, por exemplo. Se uma máquina falhar, a gente destrói essa máquina e o autoscaling vai trazer uma máquina nova. Mas eu estou com um cluster ainda do mesmo tamanho. Acho que a pergunta é, como é que eu faço? Eu estou escalando containers lá dentro, uma hora esse cluster vai extenuar, eu preciso de mais máquinas. A gente consegue coletar essas métricas, por exemplo, a gente utiliza Prometheus dentro dos ambientes Kubernetes para coletar métricas de consumo de nó, quantidade de pods por máquina, né, de pods por nó. E aí, conhecendo todas essas métricas, você pode escolher qual é a métrica que vai disparar um processo de scaling e criar mais nós automáticos. Tá? Tem uma atenção, um ponto de atenção que a gente coloca, que é o seguinte, eu escalei, qual é o momento de desligar a máquina? Quando eu diminuo o meu cluster? Né? Então, porque também estou escalando, mas agora eu não preciso de mais máquinas, como é que a gente faz para reduzir isso? Então, tem uma operação aí, posso estar falando, o João me corrige se eu estiver errado, mas
As aplicações têm que prever isso, tá? Porque se você vai destruir uma máquina que está dentro do ambiente porque ela está subutilizada, ou porque o ambiente está subutilizado, o que acontece com os containers que estavam naquela máquina, né? Esses containers possuem uma réplica só e a nossa única réplica está ali, então eu vou ter uma indisponibilidade até que o Kubernetes perceba isso e coloque dentro de outra máquina. Então, tem que pensar um pouquinho na estratégia na hora de desligar. Você pode pegar a máquina manualmente e mandar drenar ela. Mandei drenar a máquina, ele vai realocar os containers nas outras, aí você destrói essa máquina. Escalar para cima é algo que está resolvido, tá? Não é o Kubernetes que faz, a gente tem que coletar métricas e... Mais uma pergunta aqui? Boa tarde. Tarde. Eu trabalho num órgão público e recentemente que a gente está começando a trabalhar usando containers, trabalhando com Docker. E quando você fez a pergunta no início da palestra sobre quem usava Kubernetes, quem usava Swarm, a gente tem começado a trabalhar com Swarm e a gente tem uma série de dificuldades que a gente está enfrentando também na adoção dele. E eu gostaria de saber a sua opinião sobre, pelo jeito que o Kubernetes atualmente é a orquestração que parece que está sendo a mais usada. Vale a pena investir no Swarm, na sua opinião, ou é melhor, já que a gente está no começo ainda, tentar investir no Kubernetes? Bom, minha opinião, cai em cima do Kubernetes. A gente mexe com o Kubernetes desde 2015, tá? E a gente mexe com containers desde 2013, quando começou, acho que era a primeira versão do OpenShift da Red Hat, que não era Docker, que era C Linux, C Groups, C cartuchos. Eu lembro dessa versão. Foi quando a gente começou a mexer com containerização de aplicações, tá? E o que eu posso dizer assim, que a gente viu ao longo do tempo e depois que surgiu o Kubernetes, é todas as plataformas, uma a uma, e aí a Red Hat acho que acertou em cheio, porque ela foi, acho que a primeira a fazer isso, a adotar Kubernetes como seu orquestrador. E na sequência a gente passou a ver todas as outras plataformas adotando Kubernetes. Então você vê o Cloud Foundry da Pivotal usando Kubernetes, você vê a própria Docker agora no Enterprise Edition com suporte a Kubernetes. Se eu não me engano, a Psera ou a Preenda, uma delas também agora já suporta Kubernetes. Então, vai apostar no orquestrador, aposta nele. Tem o fato de ter a Cloud Native Computing Foundation também, onde todos os cloud vendors estão participando da fundação e todos os cloud vendors têm uma oferta de Kubernetes. E nenhum cloud vendor tem uma oferta nativa de Swarm. Então é um outro point também. E se me permitir aqui fazer o parênteses, quando a gente... Saiu um artigo recente agora na TechCrunch falando sobre o ecossistema Kubernetes, startups nesse ecossistema, quanto de funding elas estão recebendo, com quente está isso, e por que está assim. O Kubernetes ele conseguiu atingir dois elementos fundamentais para uma tecnologia decolar, tá? A primeira é engajamento de comunidade de desenvolvedores utilizando o produto, e o segundo, vendors por trás, que vão garantir o desenvolvimento e a disseminação disso, tá? E o Kubernetes tem as duas coisas. Acho que tá aí o grande sucesso dele, tá? Que tipo de padronização vocês usam para organizar seu namespace? Dado que seja um cluster de prod, por exemplo, assim, cada microserviço tem o seu namespace, ou vocês tentam agrupar os microserviços por alguma semântica, sei lá? Bom, vamos ver se eu entendi. Namespaces, você pode, por exemplo, ter namespace de desenvolvimento, prod, homologação, cada um no seu namespace. E esses namespaces a gente pode fazer que sejam criados em determinadas máquinas. É esse tipo de segmentação? Mais ou menos? É que eu escuto só o retorno aqui, eu vou mais para frente, cara, só um pouquinho. Eu acho que eu vou estar melhor. Supondo que você tem um cluster de prod, então não tem namespace de environment, de dev, prod, né? Aí você tem, sei lá, 100 microserviços. Cada microserviço tem seu namespace. Como é que você faz essa divisão, entendeu? Você agrupa alguns similares, não sei.
A questão de organização mesmo, de padronização, que a gente está sofrendo um pouquinho, ou por times, né? Tem gente que agrupa, parece que namespaces por times, por equipes. Pode ser, pode ser. Entendi agora. É que aqui eu escuto só o retorno, ele vem com eco, fica meio esquisito. Geralmente, o agrupamento no namespace está pela aplicação, pela afinidade dos componentes dos microserviços daquela aplicação. Tá? É o mais comum. Tem times que têm os seus namespaces, mas imagina que um time está desenvolvendo diferentes aplicações e ele não vai agrupar tudo naquele namespace. O ideal é isolar o namespace por aplicação e os componentes que fazem sentido estar próximos daquela aplicação. Porque o namespace, pelo menos na forma que a gente trabalha, ele é totalmente isolado de outro namespace. Até se você quiser que o serviço de uma aplicação que está em determinado namespace, não estou nem dizendo a rota externa, mas o service mesmo, seja acessado por um container, por um pod que está em outro namespace, a gente precisa explicitamente dizer isso que é possível. Tá? É como a gente faz o setup normalmente de um ambiente. Tá? O namespace ele é totalmente isolado. O usuário que ganha permissão naquele namespace não tem acesso aos containers que estão em outro, por default, assim como os serviços totalmente apartado. Então, acho que aí vale a regra de agrupar por afinidade das aplicações. Então, determinada aplicação vai ter seu componente de front-end, back-end, fila, cache, tudo agrupado dentro daquele namespace. Parabéns pela palestra. E assim, na hora que você chegou ali e falou assim, da parte de dados, database, storage, a gente passou por essa discussão um tempo atrás e a gente ficou na dúvida assim, a gente vai precisar de uma fila e de um banco e estamos começando o cluster. Aí começou uma discussão, a gente acabou chamando uma empresa para prestar consultoria, ela falou assim, olha, recomendamos que você ponha isso como serviço, fora do cluster, e que você não coloque as suas coisas stateful dentro do cluster. Porque você vai começar a ter uma carga muito maior de gestão para que você garanta que o dado está ali, que não vai destruir a máquina, que não vai destruir isso, que você não vai perder dado, e mantenha os seus serviços que são stateless dentro do cluster. Você acha que é a melhor abordagem ou já existe alguma coisa para tentar manter esse estado e seria bom ter tudo no mesmo lugar? Minha opinião é que esse é o cenário ideal. Você usar o que é dados, e provavelmente se a carga for muito grande, você usar isso fora. Hoje a gente tem dentro do Kubernetes o projeto Service Broker API, que permite a gente fazer isso de forma muito facilitada. Tá? É super simples, você cria uma oferta de serviço fora e você vai fazer uma requisição nessa API, ele vai provisionar de acordo com aquelas regras e vai devolver isso para você consumir. É quase como se estivesse dentro do ambiente. Tá? Acho que ambiente menor, a gente tem casos mesmo, a gente tem um MariaDB, né, rodando com galera cluster, usando o stateful set, com réplicas e gerenciado pelo Kubernetes. Cara, roda, como é que é na gíria? Filé. Mas é pequeno, é uma coisa pequena, entendeu? É um site, é um blog, tem um banco de dados ali atrás, não tem muito volume de acesso, funciona ok. Mas acho que quando a gente vai para coisa mais séria, que a gente vai ter que ter escala, aí você vai começar a pensar em serviço mesmo. Aí a gente tem bancos de dados, puxa, muito grande. Tem a Aurora, tem o Spanner do Google, enfim. Aí depende muito do tamanho, tá? Acho que um negócio pequeno, eu rodaria dentro do cluster. Então, premise. Acho que o Kubernetes ainda lançou suporte a huge pages agora no 1.10, se eu não me engano. Também. Né? Então você não conseguia nem ter um alocamento de memória assim condizente com a necessidade do seu banco. Mais uma pergunta e daí fechamos? Ok. Eu acho que ainda nessa questão de guardar estado no cluster, tá? Acho que vale dizer que o Kubernetes cada vez mais está andando na direção de guardar estado. Exatamente. Cada vez mais features que vem nele são focadas. Tem alguma coisa sobre isso, eu li, mas eu não sei detalhes. Opa. O Kubernetes ele atualiza com muita frequência, né? Releases muito frequentes. Como é que você faz para manter o seu... Você tem alguma estratégia para manter o seu cluster assim sempre atualizado? Quando você quer atualizar um cluster, qual a melhor estratégia? A gente, para fazer deploy do cluster, já no dia 1, a gente usa automação para tudo, tá? Lá a gente está usando Terraform, Ansible e Packer para subir os ambientes. E a gente utiliza as nossas receitas. Eu vou deixar o João responder essa do processo de update para manter atualizado.
Gente, apresento para vocês o João Brito. Obrigado, queria te agradecer pela oportunidade, viu? A maior dificuldade, eu acho, é acompanhar os caras, porque são 1.500 cara contribuindo lá e a gente. Então, a gente atualiza essa plataforma, tem uma bateria de testes para a gente ver se está tudo integrado, funcionando assim, mas igual o cara do Tsuru e da Natura que falou antes, a gente não usa a versão 0, né? A gente usa para teste assim, e normalmente já encontra uns problemas, e aí normalmente a 1 já vai rolar legal, então é isso, tentar rodar o maior número de testes que a gente pode nos clusters que a gente tem por aí para poder colocar em produção mesmo legal isso, tá? Então, mas na automação fica bem mais simples. Legal, pessoal, obrigado. Agradeço o Diogo, agradeço o João Brito pela participação, agradeço as perguntas também. Então, valeu, pessoal. Valeu, Obrigado. Um abraço.